Irmãos, nessa manhã de domingo, nós queremos mais uma vez abrir a palavra do Senhor para estudarmos. Nessa manhã, nós vamos estudar Atos capítulo 2, verso 42 a 47, e Atos 4, 32 a 35. O tema da nossa lição nessa manhã é o testemunho cristão e missões. Então, a palavra do Senhor, escrita por Lucas, o médico amado, ele está falando sobre o convívio dos cristãos e a maneira de conduzir de cada um deles. Atos 2, 42 a 47 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A palavra também de Deus em Atos 4, 32 a 35 diz assim: Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Bom, são verdades que Lucas relata do início da igreja, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. A igreja então está caminhando, e nós estamos nessa caminhada cristã, a caminhada missionária da igreja. Então, hoje eu queria conversar com você sobre a importância do testemunho cristão de missões. O autor nos diz assim, iniciando na introdução: Atos dos Apóstolos foi escrito para instruir os cristãos acerca da missão da igreja de Cristo. Começando por Jerusalém, os discípulos fariam Cristo conhecido até os confins da terra. Atos dos Apóstolos também mostra a importância do testemunho como instrumento de pregação do Evangelho, destacando o modo de vida dos convertidos, com ênfase no crescimento da igreja e na expansão do Evangelho. Então nós vamos perceber que Atos faz esse relato da vida da igreja e a expansão, o crescimento da igreja. Então eu queria nessa manhã, junto com você, ver algumas referências a respeito daquilo que o autor nos propõe aqui: testemunho cristão e missões. O texto nos apresenta aqui algumas lições sobre o testemunho cristão. E a primeira coisa que nós queremos destacar nessa manhã é que o testemunho cristão e a perseverança dos crentes. Note que eles perseveravam, diz o texto. Verso 42, eles estavam ali e já davam testemunho de Cristo ressurreto. Eles estavam perseverando naquilo que estavam fazendo, já evangelizando. Então, os novos crentes na fé já revelavam perseverança na sua trajetória junto de Jesus e da sua igreja. Mostravam-se ousados e dispostos a fazer diferença, impactando a sociedade com as boas novas. Então, a primeira coisa que o autor destaca aqui é que os jovens cristãos, aqueles que haviam nascido na fé, começam já a testemunhar. Eles perseveravam na doutrina, mas também eles testemunhavam do amor de Deus. E ao testemunhar da doutrina, qual era a doutrina que eles testemunhavam? A doutrina dos apóstolos, que partiu do princípio que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que veio ao mundo, que morreu em nosso lugar, perdoou os nossos pecados e pela sua ressurreição nos deu vida eterna. Então esse é o evangelho que eles pregavam, e eles aguardavam o retorno do Senhor. Então, primeiro eles perseveravam na doutrina, nos ensinos. Esses ensinos é o que eles ensinavam.
Eles perseveravam também na comunhão. Havia unidade geral na comunhão, no partir do pão. Aqueles que confessavam a mesma fé em Jesus, eles sentem prazer de estar juntos, compartilhando as suas necessidades. Observe que a igreja é nascente, mas eles têm alegria, prazer de estar juntos. Então a comunhão para eles era algo precioso. E eles também perseveravam nas orações. Os primeiros cristãos nos ensinam que a oração é a força que move a caminhada da igreja e a torna apta para vencer os grandes desafios. E as vitórias vinham porque eles oravam a Deus. Então, veja, irmão, que havia uma perseverança na doutrina, havia uma perseverança na comunhão, havia perseverança nas orações. E também perseveravam no temor de Deus. Aqueles crentes eram cheios do temor de Deus. Havia um entusiasmo de cada um deles. Eles eram tomados de Deus. A palavra de Deus diz que eles perseveravam porque eles estavam cheios da graça e do poder de Deus. Por isso, os feitos extraordinários aconteciam com naturalidade entre eles. Observe que, então, que a igreja, na sua caminhada missionária, ela agia na comunhão, perseverando na doutrina, perseverava em estar juntos com alegria, com alegria oravam, e tinham um temor do Senhor de tal maneira, de um entusiasmo tão grande, que aqueles que viam e ouviam, viam as coisas extraordinárias que Deus ia fazendo por intermédio deles. Mas o autor diz que a segunda coisa que a igreja precisa, como testemunho cristão, é de uma vida de comunhão da igreja. Observe que ele fala aqui que os primeiros cristãos estavam juntos, eles tinham prazer de estarem juntos, de compartilhar tudo que eles possuíam. Eles viviam uma intensa comunhão, não havia necessidade entre eles, irmãos. Tudo era-lhes comum. Havia uma preocupação deles em atender às necessidades que cada um. Eles são chamados, então, para viver em comunhão. Então, os cristãos do primeiro século, eles exerciam a comunhão dividindo o pão, eles conseguiam repartir o que eles tinham. E essa comunhão era uma comunhão tão grande, com alegria e amor, que tornava fácil compartilhar o que eles possuíam. Cada um tomou aquilo que tinha e colocava à disposição dos apóstolos. O alimento era dividido com prazer. Então, hoje de manhã eu queria que você lembrasse que a igreja precisa aprender a dividir também, não só a palavra, mas aquilo que temos, aquilo que Deus já nos deu. Nós vamos ver que os cristãos daqueles dias também, eles agiam na área social, se preocupavam em atender às necessidades sociais da comunidade onde estavam vivendo. Observe que a igreja estava ali atendendo às necessidades dos santos. Aqueles que tinham necessidade, eles vendiam tudo que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos para atender os irmãos carentes. Será que nós temos coragem, sem ser conclamados, mas voluntariamente nós colocamos nossos bens à disposição do reino de Deus? A igreja tinha, e à medida que as necessidades apareciam, eles então estavam ali como igreja dispostas a ajudar, a transformar a ação, uma ação social e transformar a sociedade, usando os seus bens, aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos também. Então, nessa manhã, eu queria que a gente olhasse que havia uma perseverança na comunhão, nas orações, no temor do Senhor. Havia uma comunhão tal que eles conseguiam dividir os seus bens. Eles conseguiam colocar os seus bens à disposição dos apóstolos para que houvesse uma ação social no meio da comunidade. E aquela comunidade era suprida naquilo que eles precisavam. A igreja tem uma missão diaconal a ser cumprida. Ela adora a Deus, também servindo aos menos favorecidos, auxiliando-os em suas necessidades básicas, tais como alimentos, saúde, moradia e educação. Isso é um cristianismo prático. Observe que a igreja, ela não cuida só da parte espiritual. Ela cuida do homem no seu todo. E havia também por parte da igreja um testemunho cristão com base na expansão do evangelho. Atos 2:47 diz que eles estavam ali reunidos, eles louvavam a Deus e tinham a simpatia do povo. E o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Havia então uma simpatia, mas havia um crescimento da igreja. Observe que através do nosso modo de viver,
e através do modo de viver daqueles cristãos de Jerusalém. Eles transmitiam às pessoas as grandes e ricas lições da palavra de Deus e as transformações que Deus fazia na vida deles. E o poder de Jesus também agindo na vida deles e através deles. Observe que a igreja precisa, então, não só de falar, ela não pode se envergonhar do Evangelho, mas também não pode envergonhar o Evangelho. O autor diz que nós precisamos, então, usar todos os recursos que nós temos para a evangelização, para alcançar aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Os cristãos em Jerusalém tinham prazer em praticar os ensinos da palavra de Deus. Por isso, o testemunho deles contagiou toda a cidade. Lucas diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Quando os crentes praticam o ensino do Evangelho, a evangelização se torna um estilo de vida e a boa semente da salvação é espalhada. Isso se dá através da conversação, das atitudes, enfim, da maneira como nós tratamos o nosso semelhante. Então, hoje de manhã nós somos convidados, então, irmãos, como igreja, agir como a igreja iniciou, uma perseverança na doutrina, nos ensinos dos apóstolos, uma comunhão tal, que aqueles de fora possam perceber que nós amamos de fato uns aos outros, e nós podemos estar juntos com alegria, orando e no temor do Senhor, caminhando e testemunhando o Evangelho, a ponto daqueles que ainda não conhecem Jesus, perceber que nós somos transformados pelo Evangelho. Queria concluir essa lição lendo aquilo que o autor nos diz. Queremos que as nossas igrejas cresçam também hoje. Todavia, precisamos compreender que cada crente deve assumir o compromisso de viver fielmente os ensinos de Jesus. Deus transformará esse testemunho em uma mensagem viva que atrairá novos convertidos para junto de Jesus, de sua amada igreja. E o Senhor nos ajude, irmãos, a agir como aqueles irmãos no início agiram. Um compromisso de ensino, um compromisso de doutrina, um compromisso de assistência das necessidades daqueles que precisam. E com certeza, se nós agirmos assim, nós teremos a simpatia da sociedade. E haverá crescimento, porque vão ver que Deus tem transformado as nossas vidas. E Deus tem transformado os nossos corações. E o Senhor tem mudado as nossas vidas e poderá mudar a vida deles. E nós já temos uma esperança de uma vida eterna com o Senhor Jesus. Eles também terão. E isso fará diferença na vida deles e de toda a comunidade ao redor onde eles estão vivendo. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Que nós possamos entender essa caminhada que o Senhor tem, essa missão para a igreja, da evangelização. Não vamos envergonhar do Evangelho, mas também não vamos envergonhar o Evangelho com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar a Deus. Pai amado, nessa manhã, quando nos voltamos para o Senhor, pedimos que o Senhor esteja estendendo tuas mãos de graça sobre a tua igreja. Sabemos que o Senhor estabeleceu-nos aqui nesse bairro tão promissor, tão amplo, e com tantas necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas físicas. Então usa, ó Deus de misericórdia conosco, para que possamos enxergar as necessidades do povo, mas também que o Senhor nos encoraje a compartilhar o Evangelho de um Cristo que morreu e ressuscitou, de um Cristo vivo, que transforma vidas, e compartilhar com a comunidade as mudanças que o Senhor tem feito em nossas vidas também. Um Evangelho com entusiasmo, com alegria. Isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.